Esses dias eu tava no carro com a minha esposa e ela mexendo no celular. Ela falou: Nossa, fulano, um familiar distante dela, um parente distante, faleceu. E ele tinha 28 anos. Eu perguntei: Nossa, que coisa? Foi acidente? Porque acidente é uma das principais causas de óbito nessa população mais jovem. Ela disse que não. Estão falando aqui que foi infarto. Eu falei: Que? Infarto aos 28 anos de idade? Me conta melhor essa história. Ela falou: eu não conhecia muito bem ele, mas estão falando que ele infartou, parece que ele fumava narguilé e usava muito energético. Tudo bem, pode ter sido infarto. Mas me conta o que aconteceu. Pergunta aí o que ele sentiu antes de falecer. E não souberam responder. Parece que ele foi encontrado morto. Falei: epa, epa, epa. Como que estão falando que foi infarto? Muito provavelmente foi uma morte súbita. Se você não sabe o que é morte súbita, eu vou te explicar aqui. É a morte que acontece dentro de 1 hora a partir do início dos sintomas ou em 24 horas, quando não foi presenciado, da última vez que a pessoa foi vista bem. Se você viu ela falecendo, 1 hora a partir do início dos sintomas, e se você não estava presente, a pessoa pode estar sozinha. Nas últimas 24 horas, ela foi vista bem. É um evento agudo e inesperado, diferente daquele vozinho que está morrendo na UTI. Foi uma morte súbita, então, mas como que chegaram ao diagnóstico de infarto? Estão falando que parece que o médico colocou na declaração de óbito. E aí eu já falei: poxa vida, não. Para dar diagnóstico de infarto, você precisa de seguir os critérios diagnósticos. Existe uma definição, a 4ª definição universal de infarto, que leva a critérios clínicos, como por exemplo sintomas, critérios de exames complementares como eletrocardiograma, como exame de sangue, troponina e imagem, como por exemplo o cateterismo. Não é tão simples assim dar o diagnóstico de infarto, ainda mais se a pessoa não conversou, se não rodou o eletro, se não coletou exame e não fez cateterismo. Como que você faz isso? Se é aquela velho que às vezes já teve 5 infartos, tudo bem, mas alguém de 28 anos, não estou falando que ele não infartou, eu só estou falando que não sei. Eu não sei se essa história é estranha para você, mas eu já ouvi histórias parecidas, trocentas vezes, e eu sempre falo a mesma coisa. Será que foi infarto? Infarto é a principal causa de morte súbita, principalmente a partir da 4ª década de vida, a partir dos 30 anos de idade. E quanto mais velho, mais provável é de que seja infarto. Entretanto, toda pessoa que tem uma morte súbita com menos de 50 anos, você tem que acender uma luz amarela, uma luz vermelha de atenção. Por quê? Pode ser outra coisa, e mesmo que seja infarto, tem que tomar cuidado com os familiares. Existem outras causas de morte súbita que têm componente genético e, portanto, diagnosticar, saber a causa da morte pode ser importante para quem ficou. Para quem já foi, tanto faz, a pessoa já faleceu mesmo. Mas e quem fica? Às vezes, a doença cardíaca se manifesta pela primeira vez como morte súbita. E olha a tragédia. Manifestar pela primeira vez como morte súbita. Uma coisa, manifestou pela primeira vez com uma tontura, com uma palpitação que parecia uma arritmia, com uma dorzinha no peito, com uma sensação de falta de ar, sei lá, qualquer outro sintoma. Mas às vezes a primeira manifestação é a morte súbita. E por isso que eu bato na tecla de que fazer diagnóstico é importante, ainda que a pessoa já tenha falecido, já tenha ido a óbito. E você me pergunta: Gabriel, então como que a gente vai fazer diagnóstico do cadáver? E para isso existe o serviço de autópsia, corretamente devia se chamar necrópsia, mas popularmente conhecido como autópsia, que o patologista vai lá, abre o corpo, examina e vê. Se ele vai lá, examina o coração, abre a artéria do coração e viu que ali tem uma placa de gordura que rompeu, que infartou, tem área de necrose no coração que é irrigado, tudo bem, a gente deu o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio agora. Mas às vezes o patologista pode falar: não, não foi infarto, foi aqui, uma dissecção de aorta, uma doença que simula infarto. Foi um tromboembolismo pulmonar. Ou não foi cardíaca, foi a ruptura de um aneurisma
cerebral. Eu já perdi um colega por aneurisma cerebral e eu tenho 2 amigos cujas mães faleceram por aneurisma cerebral. Então você precisa saber o diagnóstico, porque isso vai impactar nas estatísticas reais de morte súbita e você vai impactar na família. Vamos supor que você fez o serviço de autópsia e não encontrou nada. O que mais que você tem que fazer? Tem que se fazer exame toxicológico. Intoxicação é uma das principais causas de morte súbita, principalmente na população jovem. Em alguns estudos, chega a ser mais prevalente que algumas doenças do coração, excluído infarto, fica em segundo lugar. Intoxicação não é irrelevante. Você fala, ai, mas fulano, ele nem fazia nada, ele era super tranquilo. Tem que fazer. Tem um monte de família que não sabe o que os seus filhos fazem realmente. Eu sei que é triste, gera uma polêmica na família, mas é importante saber se teve intoxicação. Às vezes a pessoa era triste, uma intoxicação provocada numa tentativa de suicídio, de autoextermínio. É importante saber a causa da morte. E se a autópsia vem normal, e se o serviço de toxicologia não encontrou nada que justificasse o óbito, aí começa a aumentar o risco de arritmia. Por quê? Algumas doenças dão arritmia e o coração é normal. A maioria desses exames pós-morte, são exames estruturais, são normais. Idealmente, você tem que fazer teste genético no cadáver. Ou se você não conseguiu pegar a amostra para fazer teste genético, fazer testes nos familiares, no mínimo um eletrocardiograma. Existem algumas doenças, como por exemplo as doenças de canais iônicos no coração, chamadas de canalopatias, como por exemplo síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, síndrome do QT curto, que causam arritmias malignas, que faz assim, ó, morte súbita. Às vezes morre dormindo, às vezes morre nadando, às vezes morre tocando o despertador. E não é infarto, é arritmia. E existem alguns aconselhamentos, existem algumas terapêuticas que diminuem esse risco de morte súbita. Portanto, é fundamental saber a causa da morte da pessoa que faleceu, porque isso pode impactar nos familiares. Quer ver outra causa de morte súbita? Cardiomiopatia hipertrófica. Se você não sabe o que é cardiomiopatia hipertrófica, eu vou deixar um link aqui na descrição, que eu fiz um resumo da diretriz europeia e eu falo absolutamente tudo sobre essa doença. Cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética bastante comum e às vezes pode até ser fácil fazer diagnóstico. Com um eletro e um ecocardiograma, você já consegue ter grandes pistas. Eventualmente você pode precisar de teste genético, mas na grande parte das vezes não é necessário. O que mais que pode dar morte súbita que não é infarto? Trajeto anômalo das coronárias. As coronárias são as artérias que irrigam o coração. Nelas se forma uma placa de gordura que dá um infarto. Mas às vezes elas entopem não é por infarto. Às vezes é porque ela tem um trajeto diferente que passa ali entre a artéria pulmonar e a aorta e às vezes no esforço comprime e pode dar um infarto. Mas não é por placa de gordura, não é por placa de colesterol. Às vezes fez espasmo e dá infarto. Quer ver uma outra causa que me chama a atenção como cardiologista? Miocardite. Miocardite é inflamação do coração. Às vezes a miocardite acontece depois de uma infecção viral. O sujeito vai lá, pega uma diarreia dessas viroses ou pega uma gripe forte, desenvolve uma miocardite, às vezes subclínica, nem dá muito sintoma, nem dá dor no peito, nem percebe a arritmia, e vai lá e taca ali um esforço intenso num coração que está inflamado. Às vezes o coração faz uma arritmia grave e a pessoa vai a óbito. Diante desse monte de doenças que são tragédias e que, graças a Deus, não são tão comuns, tirando o infarto, infarto é muito comum, e mesmo que for infarto, se a pessoa infartou precocemente, os seus familiares têm um risco maior de infarto. Muitas vezes, esse risco está atrelado a problemas de colesterol. E se você fizer diagnóstico e tratar precocemente, você pode prevenir um infarto, uma angina, eventualmente até uma morte súbita. Portanto, é fundamental que se saiba a causa exata da morte. Pô, Gabriel, eu entendi que é interessante saber exatamente a causa do óbito,
fazer a autópsia, a necrópsia, a família costuma dar problema nessa hora, porque acaba demorando para fazer o velório, e eu sei que isso é desagradável, mas é fundamental para a própria família e para a sociedade saber exatamente a causa do óbito. Eu entendi que existem causas genéticas de arritmia que podem ser transmitidas para os familiares e que é importante fazer investigação dos filhos, fazer eventualmente testes genéticos. E eu quero saber o que mais que eu posso fazer diante desse tema que assusta tanto, afinal, morte súbita é tragédia. Você tem que treinar, fazer manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Se você não tem a menor ideia do que fazer, eu também vou deixar um vídeo aqui que eu fiz de um passo a passo de como se comportar diante de alguém que está morrendo na sua frente, está tendo uma morte súbita na sua cara. Como fazer compressão torácica, como solicitar ajuda para o serviço de emergência, como usar um desfibrilador. Além disso, estimule a autópsia. Eu sei que a autópsia é chata, mas ela pode trazer informações valiosíssimas. Terceira mensagem: cuide-se, pois a principal causa de morte súbita é infarto. Então acompanhe com o médico, controle seu peso, controle sua dieta, faça exercício físico regular. Se você tiver um colesterol alto, trate. Se você tiver uma pressão alta, trate. Se você tiver um diabetes, trate, que isso pode impactar positivamente na sua vida. E como última mensagem não fume, não use drogas. Fumar aumenta em 2,5 vezes o risco de ter uma morte súbita. E além disso, se a gente pega as casuísticas, intoxicação por abuso de droga é uma das principais causas de morte súbita. Então, meu amigo, minha amiga, fica longe disso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal. E se você tiver alguma história, não conta detalhes pessoais não, só conta por alto, escreve aqui nos comentários que a gente vai dar uma olhada. Se tiver alguma dúvida, escreve aí, que se eu souber, eu respondo. Abraço!